Olá, está começando mais um Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. E hoje o assunto, a conversa é sobre prevenção, diagnóstico e os avanços no tratamento. E para falar sobre esse assunto, sobre o câncer de mama, Outubro Rosa 2025, eu recebo aqui o Dr. Leonardo Fleury Orlandini, ele que é médico mastologista. Doutor, seja muito bem-vindo ao Ourinhos Cast. Boa tarde, Ariane. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor, primeiramente, para a gente começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem que é o doutor Leonardo Fleury Orlandini e como surgiu aí a vontade de se especializar em mastologia? Bom, sou Leonardo Orlandini, sou mastologista, fiz minha formação em São José do Rio Preto, fiz ginecologia antes de fazer masto, mas durante a especialidade de ginecologia eu passei, né, na mastologia e me encantei com a área, uma área muito bacana que a gente lida com doença, lida com prevenção, lida com a mulher, né, que eu vim da ginecologia, então também tem as questões hormonais envolvidas, a gente opera bastante, então é uma área que ligou muito, tem imagem, né, tem ultrassom, tem mamografia, tem ressonância, então é uma área muito bacana, e desde que eu passei no estágio eu já fui mudando para essa área. E em 2012 eu terminei a formação. Faz um tempinho já. Tá aqui em Ourinhos faz quanto tempo já trabalhando? 2012. 2012. Cheguei em maio de 2012. Doutor, e outubro é um mês simbólico, né, um mês de conscientização e informação, mas infelizmente ainda existe muito tabu e desinformação. Para a gente começar o nosso assunto de hoje, o que o senhor destacaria de importante e principal quando se fala em Outubro Rosa? Eu acho que a educação, né, orientar bem as mulheres da prevenção. E surgiu uma coisa nova nos últimos anos, que além da gente educar e informar, nós temos que combater as notícias, as fake news, né? É muita gente com palco falando coisa que não tem comprovação, inventando moda, dizendo as maiores barbaridades. Então, além de educar e informar, hoje a gente tem que ficar combatendo essas pessoas que ficam dificultando o que a gente faz baseado em ciência, né, em evidência científica. Doutor, quais os avanços que a medicina tem trazido nesse enfrentamento contra o câncer de mama? Eu acho assim, tem duas frentes aí. Quando a gente tem um câncer de mama descoberto inicial, no comecinho, né, a gente tem um sucesso muito grande e já faz um tempo. Então, para câncer de mama no começo, tanto que não tem tanta diferença de pegar convênio particular para SUS, Sistema Público de Saúde, a gente tem um sucesso muito grande quando a gente diagnostica a doença inicial. Os grandes avanços vêm vindo em doença um pouco mais avançada e nas terapias alvo, né? Então, são medicações que vão diretamente para um tipo celular, um tipo de marcador. Então, com relação a medicações, a gente tem tido muita coisa recente, muita coisa nova, e que a gente está chegando ao ponto de tratar muito melhor essas mulheres e até considerar algumas mulheres que tinham doença até espalhada, metastática, como curadas. No caso da doença que chama HER2, por exemplo, câncer de mama HER2. Então, tem tido uma evolução muito grande, principalmente na doença um pouco mais avançada. Quais orientações o senhor pode trazer aqui para quem nos acompanha com relação ao câncer de mama? Diagnóstico, tratamento? Começando pela prevenção, eu acho. Vamos lá. Quando a gente fala de prevenção, a gente quer que uma mulher reduza o risco de ter câncer de mama, né? Então, entre os pilares da prevenção, é o que a gente fala todos os anos, todos os dias, hábitos de vida, contexto de vida, né? Então, perda de peso ou tentar manter um peso próximo do ideal, praticar atividade física é uma ferramenta muito importante de redução de risco de câncer de mama. Dieta, o mais saudável possível, menos açúcares processados e ultraprocessados, fast foods. Álcool, né? A gente sabe que o uso moderado de álcool chega a aumentar 10% a chance de uma mulher ter câncer de mama. Cigarro. Então, acho que esse contexto de vida, sono, tem se falado cada vez mais de sono, né? Então, tentar ter 7 a 9 horas de sono por noite, fazer a higiene do sono antes de deitar, são todos fatores que a gente fala de prevenção, para você evitar o seu risco de ter um câncer de mama. A partir daí, quando a gente fala em detecção precoce, aí entra mamografia,
a partir dos 40 anos, para todas as mulheres, se possível anualmente, se não for possível anual, que seja a cada 2 anos, como recomenda o Ministério da Saúde. E os outros exames vêm decorrentes dos achados da mamografia. Para mulher abaixo de 40 anos, não tem uma indicação de fazer exame de rotina, a menos que ela perceba alguma alteração palpável nas mamas. O autoexame é importante, doutor? Não é importante como detecção de doença precoce, né? Então, o autoexame não faz diagnóstico precoce. Quando a mulher percebe um nódulo, já tem geralmente mais de 2, 3 centímetros, e isso já não é mais doença inicial. Mas é muito importante que a mulher se conheça, porque existem aqueles cânceres de intervalo que começam rápido, que aparecem entre 2 mamografias ou entre 2 avaliações com o médico. Então, na presença de uma alteração palpável, sempre deve ser investigado o quanto antes. Mas não é uma ferramenta de detecção precoce. Como que está o cenário com relação ao câncer de mama aqui na nossa cidade ou aonde o senhor atende aqui na região? Quando a gente pega as estatísticas, principalmente no SUS, a gente ainda tem muito caso de doença avançada, né? Então, aquelas mulheres que demoraram para procurar ou que demoraram para fazer diagnóstico, que não fazem o seu exame periódico. Mas, aqui na região, a gente tem uma agilidade que eu considero muito interessante, assim, padrão ouro, assim. A gente tem uma pessoa que procurou uma consulta com alteração palpável, até ela fazer a biópsia e começar o tratamento, no geral, é muito rápido. Tá? Com certeza dentro do que recomendam as recomendações oficiais. É que não deveria passar de 60 dias entre o primeiro sintoma e o primeiro tratamento, né? Essa é a lei dos 60 dias. Então, eu acredito que na nossa região a gente consegue, com muita agilidade, pegar essa mulher que tem algum sintoma, inserir ela na rede, né? E biopsiar e começar o tratamento de forma bastante rápida. Existe uma faixa etária que tem avançado muito, que tem detectado mais doença, mais o câncer de mama nesse momento, doutor? A gente estava conversando aqui, antes de começar, que a gente está preocupado com a quantidade de doenças em jovens, né? Tem tido um aumento de mulheres abaixo de 40 anos com câncer de mama. Nós não sabemos explicar muito bem por que ainda, né? O pessoal está se debruçando sobre isso, mas a gente tem, teoricamente, no mundo, América e Estados Unidos, a gente tem em torno de 6 a 7% de câncer de mama abaixo de 40 anos. No Brasil, a gente já sabia que isso gira em torno de 15%, mas tem tido um aumento e a gente vai tentar descobrir por que isso nos próximos anos. O que não justifica, por exemplo, apesar de ter um aumento das mulheres antes de 40 anos de câncer de mama, não justifica fazer mamografia antes de 40 anos. A mamografia não é um bom exame para mulher tão jovem. Então, nas mulheres jovens, a recomendação ainda na presença de alguma alteração palpável, procurar rapidamente um mastologista para que seja feito um exame da mama e ultrassom ou biópsia, o que for necessário. Doutor, depois do tratamento, muitas mulheres sonham com a sua reconstrução mamária, o que representa também o resgate aí da autoestima. Mas o que a maioria não sabe é que existe uma grande diferença aí também entrando rapidamente na qualidade das próteses. Fala primeiro pra gente qual a importância dessa reconstrução mamária. A reconstrução é fundamental. A gente gostaria de oferecer para todas as mulheres que têm indicação de retirada das mamas. Infelizmente, a gente não pode oferecer para todas, porque algumas mulheres, por exemplo, não têm ou pele suficiente para fazer reconstrução, ou tem algum tipo de câncer de mama, por exemplo, um carcinoma que chama inflamatório, que a gente não costuma indicar reconstrução nesses casos. Mas sempre que possível, ou então ainda porque a mulher não pode, não tem condições clínicas para isso, tem diversas doenças, e a gente não vai indicar. Mas, no geral, sempre que possível, a reconstrução deveria ser indicada, e sempre que possível no momento da cirurgia, né? No momento que ela tira a mama, ela já coloca uma prótese e ela já sai do centro cirúrgico com alguma mama, né? Não necessariamente é uma cirurgia definitiva, podem precisar de fazer o outro lado para simetrizar ou algum retoque, mas que saia com o início da reconstrução já planejado no primeiro momento da cirurgia. Olha, importante isso que o senhor falou, porque eu não tinha noção de que existem mulheres que não conseguem fazer a reconstrução mamária. Para mim, todas poderiam fazer. Mas é minoria, mas sim, nem todas a gente pode fazer. E vou te dizer que até pouco tempo atrás a gente não conseguia para ninguém, né? Aqui em Ourinhos, por exemplo, a gente tem tido um apoio de vocês, né, das Amigas do Peito, com as próteses. Isso tenho feito bastante reconstrução graças à ajuda de vocês, porque nem sempre essa verba vem, né, para o hospital e a prótese é uma coisa cara. Então, é muito bom a gente poder oferecer isso aqui com mais frequência, né? Já está praticamente na nossa rotina.
Que bom, doutor. Agora, outro tema muito relevante que a gente deve trazer aqui é o teste genético. Ele ajuda a identificar se a mulher tem o maior risco de desenvolver o câncer de mama? Como que esse exame funciona? Ele ajuda, mas assim, o grande objetivo nosso é selecionar aquela mulher que tem um potencial para ter alteração genética, né? Uma alteração genética que nasceu com ela, mas que confere a ela um alto risco de ter câncer de mama ao longo da vida. Então, quem que a gente vai selecionar? Então, mulheres com câncer de mama jovem, abaixo de 50 anos, mulheres com câncer de mama que chama triplo negativo, mulheres com câncer de ovário na família, mulheres com câncer em homem na família, mulheres com câncer bilateral, ou aquela família com vários casos de câncer, mama, ovário, osso, sarcomas. A gente vai pensar em síndrome hereditária. Então, uma família com maior risco de câncer de mama. Então, para essas mulheres, a gente vai pesquisar. Geralmente, a gente faz o teste, é um swab, um cotonetezinho na saliva só, coloca no tubinho de ensaio ali, manda para o laboratório e a gente recebe um resultado se essa mulher tem uma alteração genética, uma mutação, ou variante patogênica, seria o nome certo, que confere a ela um alto risco. Então, tendo um alto risco, aí a gente faz a pesquisa em cascata, que é o grande benefício desses testes genéticos. A gente poder pegar as irmãs, a mãe, as filhas e pesquisar a família para evitar que as parentes próximas tenham câncer de mama. Esse é o grande benefício da testagem genética, mas não é para todo mundo. Não é aquele teste genético que chega em casa e você faz, né? Tem que ter indicação, tem que pesquisar os genes corretos, mas a gente tem feito de rotina também, e isso é muito legal, que a gente consegue mudar o cenário de várias famílias. Doutor, agora, recentemente, até no começo do programa, o senhor já falou um pouco sobre isso, a recomendação do rastreamento da mamografia passou a ser a partir dos 40 anos. Como que o senhor vê essa mudança e qual a importância disso? Essa é uma briga antiga da Sociedade Brasileira de Mastologia, de Radiologia, né, que o Ministério da Saúde, o SUS, puxasse a idade recomendada para 40 anos. Então, agora, dia 23 de setembro, na nova portaria do Ministério da Saúde, eles garantem, né, para a mulher a partir dos 40 anos a mamografia a cada 2 anos, sob pedido médico, né? Então, a partir dos 50, é só a mulher chegar, ela teria o direito de fazer mesmo sem pedido, mas dos 40 aos 50, se ela passar com o médico e pedir uma solicitação de mamografia, ela tem direito a fazer. E é o que a gente recomenda. Vou aproveitar e dizer que ultrassom de mama é um exame complementar à mamografia. Não existe rastreamento, não existe exame de rotina com ultrassom. Então, aquela mulher que chega sem mamografia fazer ultrassom, não é o correto. O correto é, acima de 40 anos, ela faz a mamografia viu alguma dúvida, ela vai fazer ultrassom. O ultrassom complementa a mamografia, principalmente nos casos de mulher com algum nódulo na mamografia ou com mama densa. Uma outra coisa que eu queria falar é assim, não tem ultrassom de rotina para mulher abaixo de 40 anos. Né? Então, na Casa Rosa, por exemplo, todos os dias recebo lá meninas jovens, em 20, 30 anos, com pedido de ultrassom de rotina. O ultrassom de rotina nessa idade, ele detecta muito pouco, porque a gente tem muito pouco câncer nessa idade. Então, ele acha lá um nódulozinho que gera um transtorno, que gera uma fila gigantesca de ultrassons para acompanhar uma coisa que não necessariamente precisaria ser acompanhado. Então, eu queria tentar quebrar um pouquinho esse excesso de ultrassons que a gente tem desnecessários e deixar ultrassons mais para quem realmente precisa. Eu acho que essa é uma missão aí nos próximos... Você tocou nesse assunto de um transtorno, quando se acha um nódulozinho. O que causa tudo isso, doutor? É benigno? É maligno? Como que a pessoa cuida quando é detectado isso? A grande maioria dos nódulos que a gente vê nos ultrassons são benignos, né? O que a gente vê lá nos exames, geralmente, BRADS3, né? B3. Então, são nódulos com baixíssimo risco que a gente acompanha só com o exame e não faz nada. Mas não tem muita causa. Toda mulher que tem mama pode ter nódulos benignos, né? Então, e esses nódulos, em sua grande maioria, não são câncer ou não aumentam o risco de desenvolver um câncer de mama. Mas, se detectado no ultrassom, você acaba faz um controle em 6 meses, faz um controle em 1 ano, e isso gera uma fila de exames e um excesso de exames desnecessário, né? Doutor, aqui em Ourinhos nós temos o Hospital de Oncologia, que é uma grande rede, né? Atende muita gente e ali dentro ele tem desde o mastologista, o médico que trata o câncer mesmo e as amigas do peito. Qual é o papel das amigas do peito ali para vocês? É um suporte? É essencial? Eu acho que é fundamental. Sou fã. Falo para vocês sempre que sou fã.
Vocês tiveram vários papéis lá já, né? Desde acolhimento, participavam da parte ali logística de alimentação, né? Na minha parte aqui, a gente tem trabalhado juntos na questão das próteses e alguns testes genéticos de quem precisa fazer e não tem condição, né? A gente não tem isso, porque o SUS não cobre nada disso ainda, né? Então, eu acho que eu sou fã do trabalho de vocês. É uma equipe multidisciplinar ali dentro do hospital, né, doutor? Um é o braço do outro. Tem tudo ali. Tem o mastologista, o oncologista, o radio-oncologista, assistente social, psicologia, as enfermeiras, fisioterapia. É interessante. Sempre as pacientes passam... Quem precisa, tem tudo ali disponível. Doutor, e para a gente finalizar, né, outubro é um mês importantíssimo, é um mês em que é o Outubro Rosa, mas que a gente possa deixar claro para todas as mulheres, para todos que acompanham a gente, inclusive os homens, os maridos, os amigos, né, que a prevenção, o diagnóstico precoce deve ser feito durante todo o ano. Com certeza. Marque na sua agendinha lá o ano que você faz seu exame, fazer a mamografia acima dos 40 anos e tão importante quanto a mamografia, na presença de uma alteração suspeita ou na presença de um exame alterado, um exame sugerindo investigação, esse acesso tem que ser rápido. Então, a mulher pegou ou percebeu alguma dúvida ou pegou um exame alterado, ela tem que rapidamente passar com o mastologista, fazer a biópsia e iniciar o tratamento. Isso faz diferença na chance de cura do câncer de mama. Ainda existe resistência de mulheres com relação a procurar o médico para mamografia ou quando percebe alguma alteração? Sem dúvida. Eu acho que tem diminuído, mas tem. Hoje eu atendi uma senhora que nunca tinha feito mamografia, com laudo palpável, mamografia suspeita, e ela, a gente não faz. Ela não queria fazer biópsia, acabou fazendo, mas ainda é bastante comum e é cultural, né? Aos poucos, ir educando e perdendo esse medo, perdendo esse trauma. Mas a gente acho que para as mais jovens já não tem mais tanto isso, não, espero eu. Bom, doutor, para a gente agora finalizar mesmo, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos que nos acompanham, seja pelo YouTube, pela TV, pela Rádio Câmara também, ou pelas nossas redes sociais, com relação ao Outubro Rosa e também à prevenção ao câncer de mama. Eu acho que a minha mensagem esse ano vai ser, além da atividade física, que eu insisto muito, cuidado com quem vocês seguem nas redes sociais e cuidado com as informações que vocês pegam nas redes sociais. É sempre bom olhar quem está dando essa informação e checar isso nas páginas oficiais da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Sociedade Brasileira de Oncologia. Sempre tem lá a gente tentando combater essas informações erradas que estão disseminadas por aí. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. E para você que nos acompanha, muito obrigada e até o próximo Ourinhos Cast. Tchau, tchau.